Alô, nonos anos, eu sou o professor Luiz de História, dou aula para os nonos A, B e C. E hoje eu vou falar aqui sobre o Brasil na década de 1920, que foram chamados também de os loucos anos 20. Tinha até uma dança famosa na época, a dança Charlie, né? Então foi assim uma época assim de muita agitação, tensão também, porque já se havia passado aí pela Primeira Guerra Mundial, que deixou cerca de 15 milhões de mortos. Depois veio a gripe espanhola, que foi uma pandemia, né, que começou no final da Primeira Guerra Mundial e durou ainda alguns anos e vitimou muita gente, inclusive no Brasil. E nos anos da década de 1920, tínhamos aquele anseio assim por novidades. Então tivemos aqui no Brasil a Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E o que é a chamada arte moderna? Veja bem, no final do século XIX e até o meio do século XX, damos nome aí de arte moderna a vários movimentos artísticos de vanguarda surgidos aí na Europa e que se espalharam pelo mundo. Só que quando se espalharam pelo mundo, em cada região ganhou contornos locais. Então, as vanguardas eram aqueles movimentos artísticos que tinham desejo de renovação, de rompimento com a arte tradicional. E, notadamente, foi com o cubismo, né, que deslanchou a arte moderna. E no Brasil, então, tivemos artistas aí como Anita Malfatti, né, por exemplo, né? E a arte moderna atingiu tanto as artes plásticas quanto a literatura. E provocou reações violentas, porque os mais conservadores, que gostavam daquela arte tradicional, daquela arte certinha, não gostaram. Inclusive, nessa exposição de arte moderna, teve até um desses mais conservadores que foram lá, na época da moda, né, andar de bengala, e furou um quadro com um golpe de bengala, porque ele não aceitou. Agora, isso é uma coisa que, mesmo hoje em dia, os mais tradicionalistas, os mais conservadores não aceitam muito, né? Porque em Jundiaí mesmo teve, na década de 90, uma semana de arte moderna, né, com uma arte assim não convencional, que teve gente que estranhou, enfim. Então, o que é novo, o que é diferente, sempre causa estranheza na cabeça de muitas pessoas que não estão acostumadas, né, a ver coisas diferentes daquilo que ela acha o correto. Eu já comentei também que nesse mesmo ano de 1922 foi criado o Partido Comunista do Brasil. E ele viria a marcar época aqui na história do nosso país. A partir desse momento, inclusive, esse partido chegou a ficar 7 décadas na clandestinidade, porque foi proibido de funcionar, né? E teve aí artistas e intelectuais que fizeram parte desse partido. Então, vou comentar de alguns deles, né? O escritor Graciliano Ramos, que autor do romance Vidas Secas, né, sobre sertanejos que fogem das secas no Nordeste. Tem um romance que, para quem tiver a curiosidade da leitura, pode baixar, inclusive, na internet, no Google. Ele escreveu também Memórias do Cárcere, porque mais à frente vamos falar sobre isso ainda, né, sobre a ditadura do Getúlio Vargas, o Estado Novo. Ele ficou preso, então, inspirado no que ele viu na prisão, ele escreveu esse romance
Memórias do Cárcere, que virou filme, né? Graciliano Ramos, né, porque era comunista, então ele ficou preso. O mais famoso romancista, o mais famoso escritor do Brasil, quem é? Jorge Amado, o baiano Jorge Amado, autor de romances bem conhecidos como Gabriela, Cravo e Canela, Tieta do Agreste, que muitos deles viraram filmes, viraram novelas. Tieta virou uma novela da Globo, foi em 89. Então, Jorge Amado também era do Partido Comunista. E o arquiteto Oscar Niemeyer, o nome mais conhecido da arquitetura no Brasil. E esse partido era chamado de Partidão. E uma mulher, né? Não podemos esquecer das mulheres na história. O que é militante? Militante é quem luta por uma causa. Tá? Um termo assim genérico, independente de que causa seja, a pessoa que luta por uma causa é uma pessoa que é uma militante, um ou uma militante. Então, teve aqui a escritora, jornalista, feminista, Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, que nasceu em Santos. Ela também era desse partido, né, Partido Comunista, só que ela teve problemas com o partido, por quê? A Pagu era trotskista, era seguidora das ideias do Trotsky. Recordando, né, das aulas da Revolução Russa, que eu já passei sobre a Revolução Russa, aquele conflito entre Trotsky e Stalin, que o Stalin virou ditador da União Soviética, mandou expulsar o Trotsky, depois ele mandou matar o Trotsky no México. Então, os trotskistas são os que seguem o Trotsky, seguem as ideias do Trotsky. E, no caso, o Partidão, o Partido Comunista, era muito ligado aqui, acabou se tornando muito ligado ao governo da União Soviética e, portanto, ficou muito ligado ao Stalin. Ele era stalinista. Então, até hoje tem essa briga entre stalinistas e trotskistas. Então, o Partido Comunista do Brasil apoiava o Stalin. E a Patrícia Galvão gostava do Trotsky, era trotskista, então ela teve problemas com o partido. Inclusive, quando a gente for ver mais à frente, né, quando o Getúlio Vargas mandou prender comunistas, mandou prender também quem era contra ele, mesmo não sendo comunista, mas que criticava ele, né, naquele período mais à frente que vamos estudar, né, do Estado Novo, também ficou todo mundo aí junto na prisão, e mesmo na prisão, então, os membros do Partido Comunista discriminavam a Patrícia Galvão, né, a Pagu, pelo fato de ela ser trotskista. E ela foi a primeira mulher a ser torturada no Brasil por motivos políticos, assim, né? E a República Velha começou a entrar em declínio. Veja bem, vamos falar agora sobre o fim da República Velha. Na República Velha havia aquela política do café com leite. O que era? No poder, entre os presidentes, lembrando qual era a capital do Brasil naquele momento, era Rio de Janeiro. Tá? A capital do Brasil era Rio de Janeiro. Brasília só virou capital do Brasil em 1960, no governo do JK, Juscelino Kubitschek, que mandou construir Brasília. Então, naquela época, Rio de Janeiro era a nossa capital, né? E lá, na capital, então, ficava o presidente, e entre os presidentes havia uma alternância de poder entre presidentes que vinham de Minas Gerais e de São Paulo. Todos eles eram grandes fazendeiros, eram latifundiários de Minas Gerais e de São Paulo. Então, uma hora ia um que era de São Paulo, outra hora ia outro de Minas, depois um de São Paulo, outro de Minas. Por isso, como Minas produz leite e queijo, e São Paulo café, né, produzia-se então em grande quantidade, então por isso foi chamada de política do café com leite, a essa alternância de poder entre presidentes vindos da aristocracia de Minas e de São Paulo. Aí, em 1929, o presidente paulista, Washington Luiz, rompeu este acordo e indicou o também paulista Júlio Prestes para ser o próximo presidente. Júlio Prestes, que inclusive dá nome a uma estação ferroviária lá em São Paulo. Isso desagradou os mineiros,
Tá? Os mineiros não gostaram. Peraí, rompeu o acordo, o que é isso? Né? Então, o Minas Gerais aderiu à chamada Aliança Liberal, que lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para presidente. Guardem bem esse nome, Getúlio Vargas, vamos falar muito dele. O vice-presidente era da Paraíba, João Pessoa, que atualmente é o nome da capital da Paraíba. Então, as eleições presidenciais em 1930 foram marcadas pela corrupção e pela fraude, porque o Washington Luiz usou todo o poder da máquina eleitoral do governo federal para fazer com que o Júlio Prestes fosse eleito presidente. Então, peraí, isso aí está errado, a Aliança Liberal não gostou e não aceitou esse resultado. Então, afirmou que houve fraude e na República Velha as fraudes eram comuns, assim como o voto de cabresto, né? A população era obrigada a votar no candidato do coronel, que era o chefe político local. Então, muitas vezes até o voto era dado. Ó, você já está com o voto pronto aqui, bota aí na urna. Se alguém fosse contra, ia se dar mal, porque o coronelismo, né, esse domínio dos coronéis, dos locais, era muito forte. Então, veja bem, a Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, não gostou, e com o apoio do tenentismo, eles foram para a briga, partiram para a Revolução, a partir do assassinato do João Pessoa, na Paraíba. Tá, porque o João Pessoa, né, que era o candidato a vice-presidente da chapa do Getúlio Vargas, foi assassinado, e a coisa já estava tensa, então isso fez com que a coisa, então, descambasse para a Revolução. Então, a Aliança Liberal, com apoio aí dos tenentistas, né, lembra do tenentismo, partiu aí para a luta armada, para a Revolução, aí para derrubar o governo do Washington Luiz, que foi o último governo da República Velha. Então, a Revolução de 1930 foi vitoriosa e Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 até 1945. Daí ele foi tirado fora do poder e voltou eleito pelo povo em 1951 e se suicidou em 1954. Isso daí é assunto mais para frente, né? Como eu disse, Getúlio Vargas é o principal nome da história política do Brasil, né? Fez coisas boas e fez coisas ruins também, tá? Ele foi ditador. E foi uma figura que marcou, tá? E vamos falar muito dele, sim, mais à frente, né? Então, até mais. Até a próxima.